A Voz dos Açores, com Graça Castanho. A partir dos estudos da SMTV em Ponta Delgada, vamos estar à conversa com o Dr. José Brites, radicado na costa leste dos Estados Unidos há quase 50 anos. Dedicou-se ao ensino bilingue e de língua portuguesa no ensino secundário naquele país, organizou inúmeros eventos culturais junto à comunidade portuguesa, é um acérrimo defensor das cantigas ao desafio. É um homem de cultura que importa escutar numa altura em que a cultura popular ganha visibilidade e notoriedade pelo mundo fora. Bem-vindo, Dr. José Brites. Muito obrigado, é um prazer enorme tê-lo aqui connosco. E tê-lo aqui connosco neste programa e nas nossas ilhas açorianas. Sei que não é um homem dos Açores, então o José Brites é de onde? Bem, eu sou do mundo, é a primeira coisa, mas também estou casado com uma descendente açoriana, portanto eu já sou meio açoriano. E posso também dizer uma coisa, é que eu recebi o batismo açoriano através do meu amigo Dionísio da Costa numa sessão de cantigas ao desafio. Portanto, sou açoriano. E então é aí que ganha esse gosto pelas cantigas ao desafio? Bem, isto é muito curioso, por acaso eu devo isso a um senhor de São Miguel, um poeta popular que um dia me disse que se eu queria conhecer a poesia popular portuguesa tinha de ir a uma cantoria ao desafio. Eu ouvia falar, mas nunca tinha visto uma cantoria. Eu sabia através dos livros que havia uma tradição portuguesa com mais de 600 anos, sobretudo no norte do continente português, que foi desaparecendo no resto do país e ainda hoje se mantém também. Mas foi através desse indivíduo que me levou em 1998 a um restaurante em Fall River, que já fechou, que era o Gold Mine, e para ver uma cantoria ao desafio. Eu fiquei um pouco surpreendido porque entro numa sala, num restaurante, onde havia, salvo ver, 5 ou 6 cantadores no palco e não havia senhoras nenhumas no restaurante, eram só homens e os cantadores a fumarem no palco. Portanto, eu achei aquilo assim um bocado estranho e depois quando começaram a cantar, eu lembro perfeitamente dessa cantoria, foi entre o José Plácido da Lombinha e o Mário Silva, também aqui de São Miguel. E então o Mário tinha vindo do hospital recentemente e acho que ficou às portas da morte. E então a temática dessa cantoria entre o Plácido e o Mário foi, o Mário dizia que a morte é uma coisa horrível, não sei o quê, porque enfim, ele viu mesmo à frente dele e o Plácido, sabe, aquilo é a arte do oposto. Se um diz que uma coisa é boa, o outro tem que dizer que é má. Então o Plácido dizia, não, pá, a morte é que é boa, pá, a vida não presta, pá, não sei o quê. Eu achei aquilo tão diferente de tudo que eu conhecia, que no fim eu disse ao indivíduo, estes gajos memorizam isto tudo e depois vêm para o palco dar o seu espetáculo. Ele vai dizer, não é verdade, isto não é nada memorizado. E eu disse, não, você não me diga que isto não é memorizado. Eu escrevo poesia, eu já publiquei livros de poesia, isso é impossível. Ele disse, não é. Eu vou-lhe apresentar uma pessoa que pode explicar tudo isso. Apresentou-me José Plácido, que é considerado um dos maiores cantadores vivos, na minha opinião. E de quem é ainda amigo, não é? Muito amigo. Vem à minha adega muitas vezes no inverno, já lá esteve várias vezes este ano. Este ano mesmo. Desde essa altura, as cantigas ao desafio têm sofrido algumas alterações? Oh, sim, muitas. Como eu disse, no princípio, na primeira cantoria a que assistia, não havia senhoras. Se hoje for a doutora Graça Castanho esteve numa cantoria comigo, onde aquilo tinha já talvez metade de senhoras, metade de homens em Fall River. Eu acho que estive em várias. E depois, mas nessa primeira, que lá foi, eu lembro perfeitamente, até foi no dia em que se discutia a invasão do Iraque aqui nas ilhas. Foi nesse dia. Portanto, as pessoas começaram a assistir. Eu comecei a fazer cantorias com jantar. De antes era só a cantoria, os homens, vinham as senhoras e tal, quase sempre eram até as mulheres dos tocadores que vinham, um ou outro cantador também. Então, a que se deveu esse interesse por parte das mulheres?
para Sabe, passarem eu estar tenho a minha presentes própria na teoria, cantiga. ok? Para já, como aquilo era uma coisa para o homem, a mulher tinha que ficar em casa. Isto é como eu vejo a situação. Como o jantar passou a ser parte do espetáculo, eu acho que era lógico que o próprio cantador levasse a mulher para um jantar. Eles estão a trabalhar e ela está a assistir ao espetáculo. E foi assim que as senhoras começaram a entrar nas cantigas só pela comida, de certo modo. Mas como aquilo foi evoluindo, elas começaram também a perceber-se do que era uma cantoria, como eu, e íamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Aquilo chegou a uma altura que hoje, por exemplo, se for uma cantoria, eu garanto-lhe que tem mais de 50% de mulheres. Mas há muitas cantorias a acontecer nas nossas comunidades, Então não há. quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, por No exemplo. Canadá há muitas mesmo, na Califórnia também e na Costa Leste. Portanto, são 3 blocos de cantorias. Na E Costa Leste, quem são os maiores cantadores ao desafio na nossa diáspora? a viverem lá, talvez os que alcançaram mais fama, claro, foi a Torlu, esteve lá também com o... Torlu já foi alvo de um livro, Foi. de uma recolha. Aqui, eu conheço Das o autor, cantigas. por acaso. Mas atualmente quem está a cantar e que ainda certamente cantará por alguns anos e que está no topo dos mais, sei lá, mais escolhidos para as cantorias. Isso é o Zé Plácido, que vive na minha área, o Zé Borges, que por acaso encontrei ontem aqui no Nordeste. Mas ele vive dar-lhe cá? um abraço. Vem cá só temporariamente, ele já está reformado. O Zé Borges vai lá e até fica quase sempre na casa do Plácido. Depois temos no Canadá, tínhamos 2 grandes cantadores que deixaram de cantar recentemente devido à idade, o Vasco Aguiar, que é aqui também de São Miguel, e o Zé Fernandes da Terceira. Esses eram os 3 cantadores que possivelmente cantaram mais juntos durante 20 ou 30 anos. Agora, há outros jovens também que começaram a se ingrar, mais aqui do que lá, porque lá não têm surgido muitos cantadores novos. Estão alguns, como o António Rezendes, que é da Santa Maria, mas esse é o mais jovem, era o mais jovem até aqui, há uns 10 anos talvez. Agora parece que nos Açores estão a aparecer cantadores que ainda não conheço pessoalmente, mas já assisti a cantorias de alguns que foram lá aos Estados Unidos. E também acontece presentemente que a cantoria está a ter uma dimensão cultural que nunca teve, na minha opinião. Por exemplo, atualmente temos aqui na Terceira, na Ilha Terceira, um cantador já há 20 anos que é engenheiro, o José Eliseu. Depois também temos em São Jorge, temos agora esqueço o nome dele, um jovem também, que é professor lá. Então começam a entrar pessoas para a área já com uma formação diferenciada. Sim, Isso nota-se na qualidade da cantiga? Sem dúvida, sobretudo pela linguagem, porque eles expressam-se de uma maneira que os mais antigos, que têm uma educação escolar limitada, não podem competir, de certo modo, com esses novos cantadores que, enfim, passaram anos na universidade, alguns. Por exemplo, temos uma jovem a cantar, que está a estudar medicina no continente, que é da Terceira, a Maria Clara. Temos também o António Isidro, que é formado em música e toca profissionalmente guitarra em Lisboa e canta ao desafio. Esses cantadores e cantadoras vêm de famílias com alguma tradição nas cantigas ao desafio, ou pelo menos com pendor poético muito acentuado? No caso do Plácido, que eu conheço muito bem, eu acho que isso já vem de família. O João Plácido, o famoso João Plácido, da Lombinha, parece que era uma sumidade. Eu nunca o conheci. Ele faleceu antes de eu andar no mundo das cantigas, mas
Segundo sei, esse homem tem uma influência enorme na própria família. E os próprios sobrinhos que não cantam ao desafio, eu conheço alguns, sabem cantar ao desafio, mas não cantam, porque não querem, mas sabem cantar. O exemplo do o irmão do José Plácido, o primo do José Plácido, que toca guitarra, o José Luís, e etc. Há um talento especial naquela família, a meu entender. Nos outros também acho que, se não me engano, era um Vital, que era um grande cantador aqui de São Miguel, que inspirou o sobrinho, que é o Vasco Aguiar. Agora não sei se o nome é correto. São familiar, na minha opinião. Agora fala-se muito em DNA, não é? Mas é possível que haja realmente ali qualquer coisa que foi passada. É uma marca que vem nos genes. Vem, de certeza. Mas, José Brites, estou curiosa relativamente a uma questão. Quando o José Brites faz esse encontro com as cantigas ao desafio, o que é que fazia na altura? Já estava na Brown University a estudar? Já tinha concluído o seu mestrado? Já tinha concluído 2 bacharelados e o mestrado. E o mestrado, quando é convidado para ir às cantigas ao desafio. E logo percebeu que havia ali material de investigação, ou isso levou algum tempo a chegar a essa conclusão? É bastante interessante essa pergunta, porque depois daquela primeira cantoria a que eu assisti, falei com o José Plácido e disse: o senhor importa-se que um dia destes eu faça aqui uma gravaçãozinha das vossas cantigas? Porque eu tenho uma editora, eu já estou apaixonado pelas cantigas, isto era a primeira vez que eu via uma cantoria, e já lhe posso prometer, se você me der autorização e me ajudar, eu vou escrever um livro sobre vocês. Eu acho que ele ficou um bocado desconfiado, assim, quem é este gajo, um continental, ele nunca me viu, eu nunca ouvi na vida também, eram 2 estranhos completamente. E ele disse: não, quando houver uma cantoria, eu telefono, dei-lhe o número de telefone e depois eu digo: venha, pode trazer o gravadorzinho, aqueles gravadores pequeninos, traga o gravadorzinho. Então houve uma cantoria lá, acho que até foi nos Amigos da Terceira, em Rhode Island, e eu fiz a gravaçãozinha. Depois da gravação, ele disse: olha, eu tive uma ideia, eu já contactei aí uns cantadores. Você disse que queria publicar, mas que precisava de dinheiro para o livro. Eu vou fazer uma cantoria consigo, toda a gente vai de graça, tocadores e cantadores, e o dinheiro que apurarmos vai para esse livro, se você quiser. Eu disse: e assim aconteceu. Está feito. E assim começou. A partir daí foram ainda mais 8 livros que eu escrevi sobre Então quantos livros é que tem dedicados às cantigas ao desafio? 9 livros? 9 livros. E um completo que só não sai. Os cantadores também que vinham aqui das ilhas ou só das comunidades? Só aqueles que eu encontrava lá e convivia com eles. E pedia autorização para gravar e depois transcrever, porque depois de gravar aquilo eu tinha que transcrever. E, sobretudo, por causa do sotaque açoriano, que eu não estava bem familiarizado com ele, eu não podia fazer um trabalho daqueles com nível de publicação sem a ajuda. E foi então que eu e o José Plácido fizemos uma dupla. Eu transcrevia, fazia tudo e ele depois fazia a revisão, porque melhor do que ninguém o Plácido conhece a linguagem de todos os cantadores, porque canta com todos. E se eu tinha uma dúvida, às vezes percebia uma coisa e ele dizia: pá, não é nada disso que tu escreveste, é assim. Porque depois a gravação podia levar a outras palavras pelo desconhecimento que tinha da nossa pronúncia, do nosso vocabulário específico. E além disso também havia outro problema, é que como aqueles gravadores eram tão rudimentares, eram primários, né? Aquilo às vezes não apanhava, se o cantador se virava para a esquerda, por exemplo, e o gravador estava no chão na direita, eu não percebia nada daquilo, lá vinha o Palácio. Ele disse isto, pum, pronto. E depois eu confirmava mandava a cópia do livro aos cantadores, dos quais eu tinha algumas dúvidas sobre a linguagem, e eles depois aprovavam se era... Amigo José Brites, eu sei que todo esse espólio que reuniu durante décadas e que transpôs para publicações, já foi alvo
da sua parte, de algum interesse para fazer um trabalho de doutoramento? O que foi que aconteceu a esse projeto? Bem, infelizmente esse projeto não avançou, em parte pela minha idade, que já era um pouco avançada para começar o doutoramento, e em segundo lugar porque tive também várias complicações físicas, uma trombose, depois uma operação ao coração, não sei o quê, isso tudo. Mas nós não estamos aqui para falar de tragédias. Pois, mas esse material está disponível para alguém que queira estudar e fazer Os livros são todos estudo, disponíveis. Uma investigação mais aprofundada? Sem dúvida. Eu, por exemplo, tenho 23 vídeos de cantorias completas, desde a primeira cantoria à desgarrada. E só isso é um manancial para quem queira fazer um doutoramento. Só os 23 vídeos e CDs que eu tenho em vídeo, eu não tenho em CD. Eu contratava pessoas que sabiam de filmagem e pagava-lhes. Os primeiros vídeos, eu até paguei um estúdio profissional e tive que deixar de fazer isso, mas, porque custava muito dinheiro. Mas pronto, depois arranjei profissionais que iam filmar e depois eu tomava conta do resto. O José Brites é, até à data, o maior estudioso de cantigas ao desafio. Explica aqui aos nossos telespectadores porque é que as cantigas ao desafio são importantes. Porque há muita gente que pensa que se trata de uma arte menor, de uma arte vinda do povo, com pouco interesse. Como é que um estudioso como o José Brites, um aluno brilhante da Brown University nos Estados Unidos, em Rhode Island, que nem sequer estava ligado às cantigas, encontra material e substância para se dedicar tantos anos a essas mesmas cantigas ao desafio? Sim, é verdade, são 20 anos. Talvez fique surpreendida com a resposta, doutora. Eu acho que aqueles homens são de uma inteligência fabulosa. A educação escolar que eles têm não quer dizer nada, na minha opinião, porque eles são profundos filósofos populares. Se ouvires uma cantiga com atenção, estamos sempre a ver que os dois homens no palco, se há uma mulher, será a mulher, também estão sempre a estudar-se psicologicamente. Se um está a dizer que a morte é que é boa, o outro está a dizer a vida é que é boa. Então psicologicamente eles vão-se atacando. Eu digo isto, o outro diz aquilo. E vão caminhando até chegarem mais ou menos a uma conclusão no fim. Vai um para cada lado e depois o povo bate palmas, olha, aquela ganhou. Mas como nós sabemos, a Unesco cada vez aposta mais na cultura popular, dizendo e reafirmando que é a essência do povo, sem dúvida, que é a alma do povo, que as elites culturais não devem de maneira nenhuma abafar essa riqueza cultural que vem das massas. O José Brites alguma vez sentiu a necessidade dessa reafirmação daquela cultura popular e de a defender com garra e determinação? Também essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: quando eu comecei a editar livros com a minha pequena editora, chamava-se Prevenção Publications, eu também me dediquei durante vários anos à recolha de poesia popular, organizando um concurso de poesia do Dia de Portugal. Eu publiquei alguns livros, 2 ou 3 pelo menos, sobre estes poetas populares que concorriam ao Dia de Portugal, e era quase sempre em quadra. Era eu que fazia isso com um júri, o meu próprio júri, eu escolhia pessoas da comunidade também, normalmente um intelectual e o resto eram poetas populares, e o intelectual que eu reunia algumas vezes à minha volta para isso foi o Dionísio da Costa, porque éramos muito amigos. E ele era padrinho da crise. O Dionísio é um artista. É um grande artista escritor, um grande poeta. Grande crítico também, um grande crítico. Ele, portanto, foi assim que eu me fui interessando aos poucos, incluindo mais pessoas, mas porque eu via ali uma riqueza, e vejo, uma riqueza fabulosa da língua portuguesa. Aquilo, simplesmente, os intelectuais nem sempre veem isso, porque são coisas do povo. Nós não nos misturamos. Eu posso dar um exemplo.
que não se aplica à doutora Graça Castanho, que já esteve em cantorias comigo, mas se eu em cantoria encontrar, sei lá, numa cantoria de 500 pessoas, se encontrar 10 pessoas que têm um curso universitário, talvez seja muito. Mas essa é a realidade ainda contemporânea? Ainda, ou sim. Acontece ainda hoje em dia Sem isso? dúvida, acontece. Não se misturam. Alguns professores que hoje vão ou possam ir às cantorias, vão por causa de mim. Que eu dizia, isto é bom, vamos lá, bebemos uns copos, comemos e tal, que é alegre. E depois podem ir uma vez por outra, mas não são afetivos, né, como o povo é. Há pessoas que vão a uma cantoria e vêm bastante longe para assistir àquela cantoria, chova ou faça sol ou caia neve, eles estão lá. Não dispensam nada para ir, é sacrifício daquilo. É cantoria. Choveu. Está a cair neve, não faz mal, a gente mete-se ao caminho. São dedicados à arte. E se me permite dizer uma coisa, eu gosto muito do envolvimento da mulher nas cantigas ao desafio. Elas trazem uma novidade, Trazem uma perspectiva diferente da vida, têm um sentido crítico muito mais diferente dos homens. Eu vou-lhe dizer, talvez não acredite, mas quem anima as cantorias hoje são as mulheres. Porquê? Porque no final da cantoria há a desgarrada que foi aqui concebida em São Miguel, segundo apurei das duas pessoas a quem se atribui o começo da desgarrada nas cantigas ao desafio, que, segundo parece, foi o Vasco Aguiar e o José Barbosa, dois imigrantes, e depois também quem levou a tradição da desgarrada daqui para os Estados Unidos, parece que foi o José Plácido. Mas portanto, o que é a desgarrada, afinal? A desgarrada é a parte que interessa mais às mulheres. Porquê? Porque a desgarrada não obedece a leis de rima como uma cantoria. Numa cantoria, portanto, há as duas rimas AB, ou o que eles quiserem, mas normalmente é AB, AB. A cruzada. Exato. Eles procuram sempre bater as 7 sílabas. Não, isso tem que ser mesmo. Claro, uns estendem-se mais e tal, mas eles também têm uma arte fantástica de cortar as sílabas, comer e a as métrica sílabas. Na desgarrada não é respeitada? Nada. O tipo pode dizer está desgarrada, eles normalmente picam uns nos outros, nas cantorias de cada um, se algum disse uma coisa que, enfim, não estava muito certa talvez, ou embaralhou-se ali um bocadito, o outro pega logo nisso e na desgarrada aquilo sai tudo. Só que há uma tendência, sobretudo com alguns cantadores, de fazer a desgarrada uma coisa muito sensual aos ouvidos da assistência. E a mulher adora isso. A mulher portuguesa, na minha opinião, gosta de picante. E essas quadras que eles fazem na desgarrada, normalmente têm picante. Mas, José Brites, esse picante, como é que se articula com as questões de género? E do respeito pelo género. Na minha opinião, eu posso estar enganado, posso estar muito enganado. Diga como é que faz essa leitura. Mas, na minha opinião, a mulher tem melhor sentido de humor do que o homem. E o que é verdade é que durante a desgarrada, e eu apresentei tantas cantorias lá do palco, vejo o que se está a passar cá em baixo, o homem fica embeiçado com a mulher, muitas vezes, porque ela está-se a rir, está a bater palmas, um cantador disse um disparate qualquer, eles são disparados também, e a mulher bate e ri-se, bate palmas, e ele está ali a olhar para ela, estás-te a portar mal, uma coisa qualquer. O homem é mais conservador do que a mulher nesse aspecto. E isso dá um ar jovem e alegre à cantoria, ver aquela gente toda a bater palmas, antes de saírem para irem para casa. Eu acho que a novidade da desgarrada na cantiga ao desafio, na minha opinião, é isso. Vem inovar muito, vem inovar. Podemos dizer que não há festa popular das nossas comunidades açorianas sem uma cantoria ao desafio? Sim, e mesmo aqui, agora as festas do Espírito Santo, há para aí cantorias por todo lado. Por todo lado. E lá também. Olha, ainda ontem houve uma na Algarvia.
Algarvia é No Nordeste. Nordeste, exato. Aqui é São Miguel. E é? Ontem? Vou lá uma cantoria. E não vai haver outra no domingo? O Zé Borges também vem cantar aqui a Salveira, a Ponta Delgada. Portanto, eles estão aí por todo lado. E eu adoro, tenho pena de não poder assistir a cantoria nenhuma aqui. Não, elas estão aqui, mas mais lá. Muito mais lá. E de maneira geral, nós temos mais cantadores imigrados do que residentes aí do nosso país. Isso acontece com as questões também da religiosidade e de outras práticas culturais que são mantidas com mais amor e carinho nas nossas comunidades do que propriamente no próprio país, não é? Sim. Mas, caro amigo, nós já nos conhecemos há quase 20 anos. Há 20 anos, exato. E eu sei que o José Brites tem uma faceta bem distante destas cantigas ao desafio, quando chega aos Estados Unidos, dedicava-se a uma arte muito diferente, muito portuguesa, mas muito diferente para o país de acolhimento, não é? Trabalhava o ferro, era um artista. Pode-nos falar um pouco sobre essa sua experiência? Isso começou, quando eu saí de Portugal, eu era mecânico da TAP, era mecânico de aviões. E nos Estados Unidos não consegui trabalho porque tinha que ter um curso industrial, mais ou menos, tipo industrial, mas de treino só em aviação. Eu não sabia inglês suficiente para fazer isso, embora eu trabalhasse em aviões da TAP que eram só Boeings, eram todos Boeings, portanto os manuais eram em inglês, eu podia ler inglês muito bem, escrever umas palavrinhas, mas falar não dava para estudar nessa altura. E havia uma escola só também em Filadélfia de aviação, e eu vivia um pouco longe de Filadélfia, talvez uma hora de carro, e não tinha financeiramente não podia fazer. Eu estava no meu princípio, como imigrante, não podia fazer isso, então tirei um curso de soldadura e fui para soldador. Criou a sua própria empresa? Não. Ou foi trabalhar para alguém? Foi trabalhar para uma companhia grande. E foi nessa companhia, quando eu estava a soldar, eu escrevia muita poesia. Mas já escrevia em Portugal, quando trabalhava na TAP? Eu tinha escrito um livro, já não foi publicado, mas circulava nos meios políticos subterrâneos e depois continuei a tradição nos Estados Unidos, por isso é que já em 76, em 74, quando arrebentou o 25 de Abril, já eu tinha um livro escrito para publicar, eu não sabia. Mas o livro tinha sido alvo de censura? Porque nós estávamos em plena ditadura. Ia ser mesmo. Escreve esses poemas, não? E eram bem rebeldes, bem anti-salazarismo. Então chega aos Estados Unidos, vai trabalhar para uma empresa de soldadura, mas aí revela-se um artista. Não fazia só soldadura. Pois, como escrevia poesia, eu já tinha uma inclinação para as artes. Aparentemente já tinha. Embora não soubesse, não tinha explorado ainda isso. Mas escrevia poesia, então eu ia para a casa de banho, quando me lembrava de um poema, tirava o capacete, né? Ia a correr à casa de banho, agarrava um papel higiênico, uma coisa qualquer, escrevia tantos poemas em papel higiênico, e depois guardava e ia para casa e fazia um livrinho. E fui fazendo. E então, a arte começou assim também. Como eu soldava e via desperdícios de ferro no chão, eu começava a olhar para aquilo e dizia, isto fazia uma peça de arte. E depois, a imaginar, agarrava naquilo, dobrava, soldava e levava as coisas para casa. Um dia até fiz uma exposição com materiais, vamos lá dizer, roubados. E roubados porquê? Aquilo era desperdício, não é? Recicláveis. Porque aquilo ia para o lixo. Não é? Mas, de qualquer maneira, aquilo foi tirado da fábrica sem autorização de ninguém. Eu soldava, fazia as pecinhas, um BIP, ainda tenho esse BIP lá na minha adega. Mas o patrão foi chamado para ir ver essa exposição? Não. Ele não, aquilo não é o patrão, não, aquilo era uma companhia grande, aquilo tinha 400 ou 500 empregados, eram 40% ou 50% eram soldadores, e houve então, eu fiz assim uma exposiçãozinha numa feira, e tinha lá, sei lá, 10 ou 15 esculturas todas de ferro, feitas com elétrodos, que era aquilo que a gente usava para soldar, e este tipo é que disse, lá no inglês, pouco inglês que eu sabia, disse, isto é vela do trabalho e tal, é parafuso, porcas, anilhas, não sei o quê. Eu disse, não, isto não foi daí, e o gajo riu-se e tal, mas ninguém deu por isso. Então, mas eu continuei a desenvolver essa pequena arte subterrânea e levava as pecinhas para casa.
E foi então quando eu fui para a Brown, que quando já tinha tirado os cursos necessários em literatura, eu tinha mais 2 anos para acabar a universidade e fui ao Departamento de Belas Artes e pedi ao professor, o senhor Fishman, judeu, muito querido, disse, professor, ele era da minha idade praticamente, tinha 2 ou 3 anos mais do que eu, o professor Fishman, ele disse, olha, eu tenho assim um talentozinho talvez para ir para a arte, importa se eu venho para o departamento? Ele disse, não é preciso fazer, o que é que tu fazes? Eu sou soldador profissional, e era, nessa altura eu trabalhava full time e estudava full time. Meu Deus, isso com que idade? Comecei aos 32 anos, quando acabei o meu mestrado tinha 37. Fantástico. Foram seguidos. Bem, com esta história maravilhosa nós vamos mesmo terminar o nosso programa. É pena. É pena, eu sei que o José Brites tinha histórias para o resto do dia, para muitas horas de emissão. É um homem inspirador, é um homem com um percurso de vida fantástico, muito diversificado, e vamos nos despedir de todos vós e também aqui de José Brites. Muito obrigada por se ter juntado a nós aqui nesta Voz dos Açores. Hoje trouxemos a voz de José Brites e a todos os nossos telespectadores e telespectadoras desejamos o melhor do mundo para toda a gente e não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.